eu e todo mundo aqui estava muito ansioso pela sua chegada, porque eu, particularmente, quero entender muito o que aconteceu na Espanha, e os dados são muito confusos para mim. Você podia nos dar, assim, didaticamente, o que foi essa quebra de expectativa em relação à chegada do poder da extrema-direita na Espanha, e o que isso significa para a política espanhola e para a geopolítica mundial? Olha, Leandro, eu vou falar, eu estou tão impactado quanto, porque todas as pesquisas na Espanha davam conta. A gente teve eleições há um pouco mais de um mês, em junho, início de junho, as eleições provinciais na Espanha, que foram eleições para a prefeitura, e houve um crescimento expressivo do Vox, e o PP, o Vox tinha dobrado a sua votação nacional. Eleições provinciais são eleições difíceis de você aferir uma tendência nacional, porque você pode somar os votos das várias prefeituras, mas isso não é a mesma coisa do que uma eleição política nacional, quer dizer, você elege deputados e tal, mas é um indicador, são eleições diferentes, eu digo, elas têm sentido diferente. Mas havia um crescimento da direita, do PP, que teve mais votos nacionalmente, e o Pedro Sánchez, as eleições estavam previstas para o final do ano, era possível ter, mas ele antecipa para julho, para tentar evitar um desgaste do PSOE, para tentar conseguir um resultado melhor. E consegue. O PSOE teve, se não me engano, eu vi aqui, já eu consulto novamente os dados aqui no site do El País, que tem um mapa muito bom dessas eleições. O PSOE teve 120, se não me engano, deputados. A Câmara, a Assembleia Nacional, o Congresso Espanhol tem 350 parlamentares. Você tem que eleger esses 350 e eles vão compor o governo, um governo parlamentarista. E o PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, que é um PT espanhol, é um partido de centro, de esquerda, tal, mas que estava no governo havia 5 anos, desde 2018, com o Pedro Sánchez, fez um bom governo, houve uma elevação do nível de emprego, há uma batalha para a revisão da reforma trabalhista neoliberal, nesse governo. Enfim, os indicadores foram bons, mas o governo foi impactado pela pandemia, como todo o país, e pela guerra na Ucrânia, que eleva os preços de energia, queda da qualidade de vida. Isso é uma coisa geral na Europa. A gente está vendo na França, na Alemanha, na Inglaterra, a inflação em alta, e o Vox e a direita usam isso para desgastar o governo do PSOE. Então, não foi um mau governo. O partido o PP, o partido de direita, eu vou até pegar os resultados aqui, teve um bom desempenho, mas a aliança preferencial, para somar, ele tem que ter, você divide 350 por 2, você tem que ter 175, mais um voto para compor o governo, você tem que ter maioria absoluta. Todas as pesquisas, e 2 pesquisas principais feitas semana passada, indicavam que a coligação do Vox, extrema-direita, franquista, fascista, bolsonarismo espanhol, mais o PP, que é uma espécie de centrão espanhol, é uma direita que abriga várias facções conservadoras, que os 2 partidos fariam entre 51% e 52% dos votos. Ou seja, teria algo como próximo de 180 votos para compor o governo sozinhos, os 2. O que representaria algo gravíssimo, que é pela primeira vez, desde a queda do franquismo, a extrema-direita está no poder. Esclarecendo só aqui, para quem está chegando agora, a Espanha viveu uma ditadura fascista, aliada do Mussolini e do Hitler na Segunda Guerra Mundial, liderada pelo generalíssimo Francisco Franco, junto com a Igreja Católica ultraconservadora, entre 1938 e 1975. Ditadura pesada, pau, pedra, catolicismo, carolismo, religião, contra qualquer tipo de oposição. Desde 1975, ou seja, 40 anos, extrema-direita no governo... Alô, caiu um pouquinho. Desde 1975, não há extrema-direita no governo espanhol. E desde então se alternam no poder 2 partidos. O PP, que é esse centrão espanhol, a direita espanhola, e o PSOE. O PSOE, inclusive, conseguiu fazer o governo mais longevo, mais longo, que foi o governo do Felipe González, que foi de 82 a 96. Depois ganha o José Maria Aznar, fica quase 11 anos no poder. Vem o José Luiz Zapatero,
e agora o Pedro Santos. Então, os partidos se alternam no poder em mandatos médios de 6 a 7 anos, alguns maiores, outros menores. Nessa situação, o Pedro Santos chamou essas eleições, o PP e o Vox achando que estavam com a cama feita, e o resultado espanhol dá para os dois 169 votos, ou seja, 7 votos a menos do que o necessário para a maioria. Eles chegam na frente, mas não conseguem compor a maioria. A coligação de centro-esquerda, o Partido Socialista Operário Espanhol, mais uma dissidência à sua esquerda, que é o Sumar, da ministra do Trabalho, do próprio Pedro Sánchez, ele fala... Deixa eu só desligar aqui no celular que está não atrapalhar. Esses dois partidos, eles fazem 159, eles estão 11 ou 12 votos atrás do PSOE, e eles vão ter que compor, é possível a centro-esquerda continuar no poder, mas eles vão ter que compor com alguns partidos regionais, especialmente o Partido da Catalunha, que quer a maior autonomia da Catalunha. Eles vão ter que fazer uma composição que tem uma certa complicação nacional, mas é possível impedir a volta quase 50 anos depois do fascismo ao poder. Mas, por enquanto, a Espanha está em suspenso. A direita e a extrema-direita ganharam, mas não fizeram maioria, e o centro-esquerda pode conquistar a maioria se conseguir fazer uma coligação com micropartidos no país. Eu espero que se consiga, porque senão nós vamos ter, na Espanha, um giro à direita num país importante da comunidade europeia, não é um país, não é o maior país, não é uma potência econômica, embora seja um país importante, mas tem um peso político global muito expressivo. Então, está essa situação de definição que vai depender de negociações brevemente. Só para terminar, qualquer que seja o governo que saia agora, como mesmo a coligação de direita vai ter que fazer negociações, pode ser que a gente tenha um governo instável, ou seja, que a maioria não esteja sempre garantida nas votações do Congresso. Essa instabilidade num governo parlamentarista pode resultar o seguinte, que você ter novas... A depender das votações, das matérias colocadas em votação no Legislativo, você tem que fazer novas eleições em breve para confirmar quem realmente tem maioria no país. Não sei se eu consegui esclarecer, eu estou dizendo... Não, mas é que a situação está em suspenso mesmo.